Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Oliveira e hoje eu tô aqui pra mais um dia de Veda e digamos assim, o vídeo de hoje é bem especial. No vídeo de hoje, eu decidi contar pra vocês como eu adquiri esse meu gosto pela leitura. Já fazia um bom tempo que eu queria conversar com vocês sobre isso, porque a minha história pode ser parecida com a de vocês e, enfim, vamos lá! Bom, eu me considero gente desde que eu comecei a ler. Eu não lembro qual foi o meu primeiro livro, mas provavelmente foi livros infantis, os clássicos infantis. E eu me lembro de que eu lia no jardim de infância, eu não sabia muito bem ainda a juntar as palavras. Então assim, foi mais na primeira série que eu comecei a juntar melhor as palavras. Eu me lembro que lá no jardim de infância, a professora levava a gente pra biblioteca e muitos dos meus colegas não gostavam de ler. Então o que a bibliotecária fazia? Ela tinha um esquema assim, e comigo sempre funcionava, então eu queria ler mais do que todos eles. Ela fazia assim, se a gente lesse um livro naquela hora, durante aquele momento que a gente estava lá, ou lesse algumas páginas, ganhava um desenho pra colorir lá. E eu gostava muito, gente, se tinha uma coisa que eu gostava quando eu era pequeno, era desenhar e ler. Eu me lembro, inclusive, que a minha mãe comprava pacotes de folhas de ofício pra mim, porque eu ficava muito maluco e eu desenhava muito quando eu era pequeno. Eu fazia assim, passava a tarde desenhando e assistindo televisão ou lendo também, então eu me lembro muito disso. E a bibliotecária fazia o seguinte, você lia e ela te dava recompensa de um desenho daquele livro pra você colorir. E assim, mesmo que não fosse horário de ir na biblioteca, eu ia lá, subia as escadas e dizia pra ela assim que eu tinha lido aquele livro e que eu queria pintar um desenho daquele livro. Aí ela pegava e dava o desenho pra gente, porque como eram livros clássicos, às vezes já vinham junto com as coleções os livros pra colorir. Então ela só ia lá, tirava o xerox e dava pra gente pintar. Isso me incentivou muito a ler. Eu me lembro que eu ficava muito doidinho lá pintando e animado assim que eu tava pintando o desenho que eu tinha lido naquele livro e eu sabia as cores e enfim, era muito legal. E esse foi bem o começo da minha aventura no mundo dos livros. Um livro que me influenciou muito quando eu era pequeno, lá na minha infância, que eu me lembro, foi o livro Uma Professora Muito Maluquinha. Eu amava esse livro, gente, mas eu amava tanto que eu li ele acho umas 5 vezes e eu sempre me surpreendia com ele. Aí depois de várias recompensas que eu recebia por ter lido bastante, vieram as séries iniciais e foi aí também que surgiram projetos de livro na escola. Uma coisa muito legal que eu me lembro das minhas séries iniciais na escola é que tinha uns caras que iam na escola vender livros. Assim, é aqueles livros clássicos, livros de histórias infantis, e eles vinham em uma espécie de caixa com CD, enfim, tem uma foto aqui do lado, então acho que vocês vão lembrar. Eles passavam assim por muitas escolas, então talvez eles tenham passado na de vocês também. E dentro dessa caixa vinham em torno assim de 10 livros, eram livrinhos pequenos, é claro. E junto com os livros vinham CD-ROM, tinha jogos também, tinha audiobook, e eu gostava muito de ler os livros e ficar ouvindo. Eu acho que foi aí o princípio em eu gostar de rádio, porque eu ficava ouvindo aquela voz assim, lendo pra mim, e eram as mesmas palavras que eu tava olhando no livro. Então pra mim aquilo era mágico, porque eu imaginava os personagens de uma forma assim, muito maluca. Toda vez que os moços iam vender na escola esses livros, eu ficava muito ansioso, mas tipo muito de suar as mãos, roer as unhas, e eu tinha que chegar em casa e pedir pra minha mãe, olha mãe, eu preciso que você compre esses livros porque eu quero e eu preciso e compra. E aí a minha mãe me ajudava, ela comprava pra mim e ela foi uma grande incentivadora durante esse meu processo de começar a ler. E depois que eu saí das séries iniciais e fui lá pra 7ª, 8ª série, surgiu um projeto bem legal na minha escola, que era a hora da leitura. Durante todas as aulas da semana, a gente tirava uma hora mais ou menos pra gente ler um livro. A gente podia trazer aquele livro de casa ou a gente podia ir na biblioteca retirar um livro pra ler. E assim, foi um projeto bem legal porque incentivou muito os alunos a lerem. Me lembro que tinha pessoas na minha sala que não gostavam de ler e começaram a gostar de ler. E inclusive teve uma campanha pra escolha do nome do projeto. E quem ganhou? O projeto se chamou Livro Aberto. Eu não sei se ainda existe esse projeto na escola, inclusive é algo que eu deveria pesquisar. Foi a partir desse projeto que eu vi que eu gostava realmente de ler. Então foram 2 etapas muito importantes na minha vida. Aí no 2º ano do ensino médio comecei a retomar o meu gosto pela leitura. Foi aí então que eu li O Cortiço, que, meu Deus, gente, esse livro foi um livro muito difícil pra eu ler naquela época. Eu não tinha cabeça, eu não tinha vocabulário pra aquele tipo
tipo de livro, e entre a leitura do Cortiço eu intercalava com outros livros. E um livro que me marcou muito, e eu considero o ponto de partida para eu ser quem eu sou hoje, foi o livro A Menina que Não Sabia Ler, do John Harding. É um livro muito maluco, divide muitas opiniões, mas foi o primeiro livro da minha coleção, então vocês percebam como um livro pode transformar a sua vida de uma hora para outra. Então foi ele o primeiro livro da minha estante, foi ele o livro que eu mais gostei, é o meu livro favorito até hoje. Então, depois de A Menina que Não Sabia Ler, eu iniciei a minha coleção, eu comecei a ler muitos livros, um atrás do outro, e eu me considero hoje um leitor muito feliz, muito realizado com todos os livros que eu já li. É claro que eu já li muitos livros ruins, muitos livros que não fizeram diferença nenhuma na minha vida, mas eu também li livros que fizeram muita diferença, que me transformaram nessa pessoa que eu sou hoje, e eu sou muito grato aos livros, porque eu poderia estar matando, roubando. Eu precisava contar essa minha história pra vocês. Eu não sei se é parecida com a de vocês, não faço ideia, mas eu gostaria de saber qual é a história de vocês, como vocês começaram a ler, porque, gente, é um período muito importante da nossa vida, os primeiros passos que a gente dá, e a gente sabe que muitas pessoas não gostam, mas assim, vai fazer uma diferença muito grande no seu futuro. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer a minha história. Me desculpem se eu fiquei muito empolgado, mas é que é uma das minhas paixões ler e, cara, eu quero saber a história de vocês. Deixem aí nos comentários pra eu conhecer um pouco mais. Se gostaram do vídeo, deem joinha. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam pra receber os próximos vídeos, e a gente se vê amanhã. Tchau!